Olá a todos, este é o primeiro episódio num podcast que ainda não sabemos o nome, mas vamos decidir agora quando lançarmos os episódios para o ar. O meu primeiro convidado, Tiago Mazzilli. Obrigado, Tiago, por teres vindo. Todo Não um gosto. poderia ser de outra forma. Neste podcast vamos falar de negócios, investimento, quero falar com empreendedores, empresários, quero perceber a cabeça deles porque é uma coisa que me fascina. E fazia todo sentido seres tu o primeiro, porque primeiro és cliente da PIA e já és um amigo e um parceiro que eu estimo muito e gosto muito de aprender contigo. A vir para cá, viemos a falar 1 hora, já podíamos ter gravado o podcast. É verdade. Mas vamos lá. Tu és fundador da Infinite Housing, certo? Eu já sei o que é, mas quero ir um bocadinho mais atrás. Qual é o teu background? Onde é que nasceste? Qual foi o teu percurso empresarial? Conta-nos a tua história até vires para Portugal. Vamos lá. Patrício, de coração, agradeço de verdade o convite. Como disseste, hoje já sabemos que vamos muito mais além dos negócios entre nós. Agradeço a amizade, a confiança e todo um gosto de poder iniciar esse projeto contigo. Sem dúvida, vai ser mais um grande negócio. Eu sou formado em gestão de negócios. Eu sou brasileiro, sou nascido no Brasil, criado no Brasil até meus 20 anos de idade, mais ou menos. São Paulo. São Paulo. Sou formado em gestão de negócios. Lá estudei, fiz universidade e comecei a trabalhar desde muito cedo. E trabalho no mundo corporativo praticamente desde o meu primeiro ano de universidade. Foi espetacular a forma em que isso veio me dar subsídios e conhecimento depois para o negócio, ok? Talvez não tenha visto isso logo no começo, mas são aquelas coisas da vida que mais para frente, quando eu costumo começamos... dizer que nós só no futuro é que conseguimos ligar os pontos do passado. Exatamente. Tudo faz sentido porque vamos andando e vai tudo adaptando. Exatamente. Esta questão dos pontos, os livrinhos pequenininhos, né, de Connect the Dots, realmente é coisa para os miúdos. Nós adultos vemos mais para frente os pontos que já conectamos. Exato. Okay? Mas foi isso, eu formei em gestão de negócios, aí eu deixei o Brasil, eu fui para a Inglaterra, fui fazer uma extensão universitária. Lá estive a estudar por 1 ano, depois comecei a trabalhar numa empresa mesmo na Inglaterra, na área de marketing, gestão de marcas, gestão de produtos. Fiquei por lá mais uns 3, 4 anos. A empresa depois transferiu-me para o México, também, onde fiz essa parte de gestão de marcas, produtos. Foi uma mudança de mercado muito interessante em termos de atuação. A partir de trabalhar na Europa com diferentes países, passa a um país onde já era muito maior e fazer a gestão de tudo isso foi um grande desenvolvimento. A partir daí eu comecei a assumir algumas outras posições dentro da empresa, cuidava depois do mercado da América Latina, onde as dimensões começam a ficar ainda maiores e começamos a perceber o quanto todo o conhecimento que temos somos capazes de aplicar, mas o quanto estamos numa constante adaptação. Aprendemos com as diferentes culturas e o que podemos fazer. Eu retornei ao Brasil, passado aí uns 8, 10 anos, retornamos ao Brasil. Voltei, abri meu próprio negócio depois no Brasil, onde eu comecei. Deixei o mercado corporativo. Mas já no imobiliário? Já, não. Meu primeiro negócio no Brasil não foi exatamente no imobiliário. Okay. Na verdade, abri uma franquia, uma rede de lojas, okay, no comércio. Mas meu negócio no imobiliário começou um bocadinho antes. Começou no México, quando comprei um apartamento. Não deu muito certo nas coisas e terminamos por vender e ganhamos ali um dinheiro. Então, aquele bichinho ficou e começamos ali a fazer algumas coisas. Depois, no Brasil... sempre gostei muito disso, então tendo mesmo meu próprio negócio, continuei com pequenas obras, gestão de condomínios, essas coisas. E foi onde começou a despertar, realmente é com isto que eu vou trabalhar, é isso que eu vou focar e o que eu vou fazer. Já começaste a investir em imóveis no Brasil? E investimos quando já chegaste? Sim, já tínhamos lá alguma coisinha ou outra, que fazíamos pequenas coisas. Mas o interessante, o que eu vejo desta transição é... Quando decides ser empreendedor, quando decides ter o seu próprio negócio, o quanto
traz de conhecimento, pelo menos para mim, o que eu trouxe, todo o conhecimento que eu tinha na parte de gestão por ter estado no mundo corporativo, ok? A capacidade de estruturar, a necessidade de organizar, de planear, de saber onde estás e onde queres ir para cada um dos passos que queres seguir, ok? E agora deixa-te uma pergunta, desculpa. Claro. Achas que as pessoas já nascem com o empreendedorismo ou só quando começam o seu próprio negócio é que são empreendedoras? Porquê? Vou dar o meu ponto de vista. Eu acho que ser empreendedor está muito dentro de ti. Eu acho que, mesmo nas empresas que tu trabalhaste, esse bichinho, essa ambição, essa forma de ver as coisas, de ir mais além, de sair da caixa, já estava dentro de ti. Ou seja, consideras que já eras empreendedor antes de abrir o teu próprio negócio? Sim. Um bom gestor de marca, um bom gestor de produto, ele não pode simplesmente pensar que vai seguir aquilo By the book. by the book, ok? É preciso ter algo dentro de si para dizer, eu tenho este book, o by the book, mas como que eu otimizo? Aonde eu melhoro? O que eu posso fazer diferente? Aonde eu consigo trabalhar melhor a minha equipa para motivá-los para fazer mais de tudo isso? Então, a diferença é que em vez de empreender em algo próprio, estás a empreender dentro de um negócio que é a empresa, ok? Agora, a questão de sair deste mundo corporativo e ir para um mundo 100% próprio depende da tua vontade de realmente empreender sozinho, ok? Então eu sabia que eu era capaz, que eu podia fazer muito mais e que eu gostava de ter algo diferente, algo que tivesse sido construído mesmo por mim, ok? Vai muito mais além do meu ponto de vista do que a questão de assim, eu quero controlar meu tempo, eu sei que horas que eu posso iniciar ou que horas eu termino. Vai muito mais além disso, porque todos sabemos. Até é pior, trabalhas mais tempo, tens muito mais responsabilidade, é muito mais difícil. As pessoas querem abrir algo seu ou por conta própria, à espera de ter muito mais gestão de tempo, ter menos trabalho, não ter ninguém a mandar, vão perceber a dificuldade que é e não é facilidade, porque tu, quando trabalhas para alguém, podes também trabalhar mais horas, ter mais responsabilidade, depende da maneira como tu te assumes na própria empresa. Mas realmente quando estás sozinho o jogo é completamente diferente, foi isso que tu sentiste. Exatamente, é exatamente isto. Quando decidimos cortar esta conexão com o mundo corporativo, trazemos o conhecimento, ok? Mas não conseguimos trazer diretamente uma estrutura, ok? Então, mesmo que tenhas o capital para iniciar, tens que montar uma estrutura, ok? E estruturar-se não é simples, não é fácil. Do meu ponto de vista, um bom empreendedor, ele precisa ter o negócio muito bem estruturado, inicialmente que seja num pedaço de papel, ok? Na cabeça, num papel. E tem que começar a seguir isto e montar esta estrutura já desde o início. E não esperar assim, quando eu crescer, eu vou ter isto. Tem certas coisas que são básicas, que é a organização do dia a dia, ok? Uma coisa é se tu necessitas contratar uma pessoa, o negócio, o volume de negócios aumentou e precisa ter mais alguém ali, seja para apoiar-te com qualquer parte do negócio. Mas aquilo tem que estar desenhado, a estrutura daquilo tem que estar pensada. É como uma casa. É como uma casa, sim. Tem que ter os alicerces. E foi aí onde eu comecei a ver a transformação que eu poderia fazer nas questões do imobiliário, ok? Eu conheci minha esposa no Brasil, ela tem nacionalidade portuguesa e já desde que nos conhecemos tínhamos esta conversa de então, quando? Não era uma questão nem de onde. Era quanto? Era quando, ok? Porque já sabíamos que tínhamos esta visão lá da frente. E aos poucos fizemos este trabalho. O que eu preciso fazer este ano, o que eu preciso pensar para daqui 3, o que eu preciso pensar daqui 5, ou como queiram, 1, 3, 5, 7, 10 anos,
o que é preciso montar na minha vida para que eu possa ter esta mudança, ok? Pensamos, nos organizamos, obviamente nem tudo é linear, ok? Claro. Tivemos aí no meio de tudo isso uma pandemia, onde muitas coisas mudaram. Completamente imprevisível. Completamente imprevisível. Mas parte do empreendedorismo é isso. É aonde está a minha capacidade de adaptar-me às coisas que não são previsíveis, ok? Ao incerto, aos momentos difíceis, à grande pressão, ok? Porque uma coisa é quando vais fazer uma campanha publicitária, estás no mundo corporativo e percebes que se investe 2 milhões a mais, pá, aquilo vai ter um retorno tremendo. Mas quando estás sozinho, é assim... Os milhões são teus. Exatamente. O quanto eu quero arriscar do que é meu Exato. para que aquilo aconteça. Pode sim dar certo, pode ser que não, mas é a importância de ter tudo muito bem desenhado, ok? Para poder adaptar, encaixar tudo aquilo. E aí é onde as coisas começam a acontecer. Ao momento que começa cada uma das coisas a acontecer, aquela questão do empreender começa realmente a acender muito mais dentro de si, ok? E aí levas para isso. Sim, e tu depois então decidiste vir para Portugal no ano passado, em 2024. Viemos para cá em dezembro de 2023. 2023. Sei que tinham 3 cidades ali em vista, mas escolheram a melhor cidade de Portugal, que é Aveiro. Ou seja, nós somos quase vizinhos. Aveiro também é pequeno. Somos quase vizinhos e desde aí tens tido uma trajetória incrível. Começaste... eu acho que fizeste uma coisa muito inteligente, que foi, tu chegaste, já tinhas uma ideia do que querias fazer, e então montaste essa estrutura, mas não foi só... tu tiveste a humildade de pensar assim: vou para um país diferente, o jogo é diferente, vou demorar muitos anos a adaptar-me ao jogo, o que é que eu vou fazer? Vou aprender com as pessoas que já estão dentro do jogo, perceber a estrutura dela e adaptar a minha estrutura àquilo que realmente já há resultados em Portugal e que as pessoas estão a fazer e que resultam. Isso foi super inteligente e acho que depois também escolheste vários parceiros estratégicos que já estavam quase com um selo de qualidade, que era o que falámos no outro dia, no mercado, para trazer também essa autoridade e as pessoas olharem para ti e ver realmente está aqui uma estrutura, e nós que trabalhamos contigo vemos, chega a ser ridículo o tão organizado que tu és, a mandar-nos as coisas todas certinhas, é incrível e nota-se mesmo a estrutura que tu tens. Se para nós é assim, imagino para o resto do negócio. Eu já vi uma planilha tua e está tudo especificado, é incrível. E começaste a Infinite Housing quando começaste o projeto? O projeto da Infinite Housing, na verdade, ele iniciou mesmo antes de eu sair do Brasil. Ok. Fala-nos um bocadinho Vamos lá. Do projeto. Quando decidimos que víamos para cá, isto foi logo depois da pandemia, ok? Sabíamos que viríamos para Portugal e começamos a questão do planear, ok? Minha esposa veio primeiro, visitou aí 8, 10 cidades, e ela tinha o grande desafio de retornar ao Brasil com 2, talvez 3 nomes de cidade, ok? Então ela veio, podemos dizer assim, entre aspas, que passeou muito, ok? Mas foi um trabalho espetacular que ela fez. Retornou ao Brasil e disse: olha, tenho estas 3 cidades, ok? Excelente. O que eu fiz? Peguei meu filho mais velho e viemos para cá 3, 4 meses depois, a visitar especificamente essas cidades, ok? Visitamos, vimos, foi muito divertido, tal. Retornamos ao Brasil. Quando lá chegamos, 3 posters ou 3 folhas, ok? Com o nome das 3 cidades, e a colocar os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas. Boa. Ok? Então, por que isso? É o planear, ok? Exatamente. Eu não posso deixar que uma decisão de uma mudança de vida seja algo assim, porque sim, não com uma estrutura familiar. Talvez se eu ainda fosse solteiro, estivesse sozinho, ou talvez somente eu e ela, seria mais fácil, talvez pudéssemos arriscar dessa maneira, ok? Mas já estamos na fase mais madura da vida, onde é preciso ter uma maior organização.
Então, escolhemos isso, montamos estas 3 cidades e a partir daí foi muito simples na hora de tomar a decisão e poder vir para cá. E uma coisa que eu sabia, que quando eu viesse para cá, eu já sabia o que eu queria fazer, ok? A coisa das obras, da organização e isso que eu tinha, dos condomínios e tal, eu falei, pá, eu vou para Portugal fazer isto, ok? E eu tinha na minha cabeça assim, eu vou para Portugal, não é para brincar de casinhas, ok? Mas eu sei que eu vou chegar lá e vou ter que ler o manual do Lego, ok? Boa. O Lego é muito simples, tu encaixas as peças e ali estão. Mas era o que dizias, é assim, eu tenho que perceber muito bem como o Lego é montado em Portugal para que eu possa montar isto de uma maneira correta, ok? Então, por mais óbvio que parecesse o que fosse, eu sabia que eu ia ter que pegar no manual de uma coisa tão óbvia. E me preparei para isso. Eu comecei a estudar uma coisa ou outra de forma particular, identifiquei onde existiam oportunidades, mas onde também eu tinha certas fraquezas e fui atrás dessas pessoas para que pudessem me orientar, para que pudessem me transmitir o conteúdo, o conhecimento. E aí comecei a conectar-me exatamente com elas. Organizei-me nos cursos, ok? Muitos dizem, pá, mas esses cursos não levam a nada. Olha, os cursos todos têm muito bons conteúdos, ok? Mas os conteúdos podem ser ainda muito melhores se tu souber como lê-los, como adaptá-los para ti e como transportá-los. E com isso começamos a conexão. E criei o nome Infinita Housing, porque o meu objetivo dentro do mercado imobiliário não é somente agarrar a uma casinha, remodelar e colocá-la de volta, ok? Toda a casa deve ser muito bem trabalhada neste aspecto. As casas devem ter uma remodelação de uma qualidade superior. Eu quero entregar qualidade, eu quero ter as garantias para quem for lá viver, saber que vai viver numa casa que tem essas estruturas. Só que o mercado imobiliário é muito mais amplo do que isso. Exato. A parte dos arrendamentos, tem diferentes negócios que podem ser feitos. E pá, o negócio para mim tem que ser contínuo. Então é infinito, por isso veio a questão, é infinitas possibilidades e eu vejo isso para um longuíssimo prazo. Então montei um Infinita House em cima disto, fiz todas as conexões necessárias, tenho sempre dentro dos cursos, continuo a fazer os cursos, a aprender, sempre tem coisas novas, sabemos o dinamismo que existe nisso e a conexão com pessoas. É isso. Eu acho que eu entendi isto há pouco tempo. O mais importante em eventos, nos cursos, é a comunidade que se cria, é o network que se faz, os masterminds ou aquelas mentorias que em que pagas 15, 20, 25 mil euros. As pessoas não vão lá só pelo conteúdo, vão para conhecer pessoas que também têm a disponibilidade de pagar 15, 20, 25 mil euros e essas... Eu acho que o sucesso nos negócios é conhecimento e conhecimentos. Ter o conhecimento certo e ter os conhecimentos de pessoas certas e fazer este match. Dizias muito bem, a Infinite Housing está aqui essencialmente no Fix and Flip. Sim. Podias ter escolhido cedência, podias ter escolhido buy and hold, escolheste Fix and Flip. Fala-nos um bocadinho de como é que é a tua operação. Claro. Porquê do Fix and Flip? É a questão de... eu gosto de ver a mudança, a transformação. E acrescentar okay? valor. E acrescentar o valor. Algo ok? muito importante. Então, por isso que eu me foquei nisso. Dentro disto, eu pensei o que é aquilo que eu faço e como que eu posso operar. Ok? Existe uma disponibilidade muito grande de casas que podem ser adquiridas para fazer este tipo de negócio, mas para que possa fazer todos os negócios que ali estão, precisaria ter uma infinidade de capital, ok? Eu não possuo esta infinidade de capital. A maneira que encontramos de fazer isso foi, eu coloco um pouco do meu capital em alguns negócios, crio uma estrutura, crio uma confiança para investidores, ok? Apresento os negócios e trago um capital externo para poder executá-lo e realizar, ok? Uma análise, é preciso primeiro ter um conhecimento da região onde vais atuar, ok? Identificas o negócio, primeiro identificas o imóvel e depois faz a análise do negócio.
se é rentável, se não é, o que é preciso ser feito. Com isto tudo muito bem montado, apresenta aos investidores. Falo, senhores investidores, tenho este negócio, isso, vai deixar tanto de capital final, período de tempo, tudo que está associado. Uma vez feito isso, os investidores vão investir nesse negócio. Para que possa existir um mecanismo correto e funcional nisso, fazemos a parte dos contratos, ok? Que aí é onde eu peguei os meus grandes parceiros da PA, onde me ensinaram que tipos de contratos que podíamos fazer para isso. Hoje utilizamos um formato de contrato chamado CAEP, é um contrato de associação e participação. Exato. O imóvel fica sob minha propriedade, ok, da minha empresa. Fazemos este contrato com o investidor, aonde entra o capital e o que eu vou devolver para ele não é uma mais-valia, é como se fossem dividendos, ok? Então, em cima disso, eu consigo trabalhar, adquirir o imóvel, fazer a remodelação, faço 100% do negócio, chave na mão para quem vai adquirir isto. Uma vez realizada a venda, monta-se um PNL do negócio e entregamos o capital inicial mais os rendimentos, ok, para o investidor. Existem duas maneiras que podemos fazer isto. Um negócio específico, ok? Aquele investidor, olha, eu tenho aqui, gostava de investir, mas quero só fazer este negócio. Ou podemos fazer os contratos que estão, na verdade, associados a projetos ou associados ao tempo. Então, faça um contrato onde associa-se ao tempo e com isso trabalhamos mais tempo o capital do investidor. Capital, rendimento, ou seja, juros compostos, mais dinheiro na mão do investidor ao final de cada negócio. Exatamente. E aqui, como é que tu depois, porque tu identificas este imóvel, percebes o que é que o mercado quer naquele sítio, se são T2, se é T1, aqui para quem não está a ver de Portugal e não sabe estes termos, é se tem um quarto, se tem dois, se tem 3/4. Exatamente. Como é que tu proteges os investidores no sentido de, se não conseguirem vender pelo preço que pensam em vender de forma imediata, qual é o plano que tu costumas fazer? Por exemplo, decidem baixar o preço, decidem meter em arrendamento, tu proteges isso também? Sim, colocamos de todas as formas. Um contrato bem feito, ok? Um contrato bem pensado, ele não deve olhar simplesmente, ele não deve refletir somente aquilo que queres, ok? Ele deves olhar um bocadinho mais à frente e colocar ali no papel, já a pensar no e se não, ok? Exatamente. Então, obviamente, faz um contrato onde coloca tudo isto. Digamos que compramos um imóvel, fizemos a remodelação e planeamos vender aquele imóvel por 210 mil, para ficar uma conta fácil. 210 mil. O que ali colocamos? É uma cláusula onde diz, depois de finalizada a obra, este imóvel vai ser colocado ao mercado a um valor de 210 mil. Se, passado 45 dias, este imóvel não foi vendido, vai ter uma redução de preço de 5%. Ou seja, o preço de venda dele vai para casa dos 200k, 199 alguma coisa, ok? Passados mais... E fica por esse preço durante 45 dias. Passados estes 45 dias, ele pode baixar mais 5%, ok? Então, o imóvel novamente vai ser vendido por 180, digamos, ok? Então, isto é tudo colocado no contrato e já se sabe o que vai fazer com cada uma das ações. Passados estes 90 dias, não foi vendido, o que fazemos? Podemos vender pelo custo, já para trazer, recuperar o capital rapidamente, ok? Ou podemos colocá-lo para arrendamento, ok? Se eu tenho um só investidor em um negócio, para ele faz todo sentido, ok? Porque o que ele faz? Olha, não foi vendido, ok? Não há mal nisto. O que vamos fazer? Vamos colocar-o para arrendar, fazemos a administração disso, talvez tenha sido por uma falha de preço de mercado, ou talvez tenha sido por alguma baixa momentânea no mercado. Um timing. Sim. Espera-se um bocado isto, faz a frente, lá na frente fazemos a venda. Então buscamos colocar tudo isso já no contrato para que se saiba do começo ao fim quais são as opções que temos. Ou seja, colocas logo as regras do jogo no contrato e as pessoas sabem exatamente tudo o que acontece. E as pessoas às vezes podem pensar, então, mas para isso faço eu.
Se eu tenho o capital, faço eu. Mas o pulo do gato aqui está, primeiro, em analisar os negócios, perceber Sim. o que é que a região pede, o que é que o mercado pede, e eu acho que o truque, o mais importante é o momento da compra, o valor em que se compra o imóvel. É. E às vezes nós vemos algo muito acessível, então para quem, e por isso é que eu estava a dizer que foste muito inteligente a ir buscar esses players que já estavam estabelecidos, que já têm métodos no mercado, porque alguém que vem do Brasil para Portugal não conseguiria ter a capacidade de perceber os negócios, perceber valores, como tu tens, se não tivesse essa formação e esses Não. métodos já testados no mercado. Isto, e posso te dizer claramente, não temos, não conseguimos, ok? E a questão é que esse é somente o primeiro passo. Porque quando eu acreditava que tinha alguma coisa e que pensava que ia fazer o primeiro negócio, vais até uma Câmara Municipal pedir uma informação. Pá. Sim. Aí sim é onde começam as coisas, o que vem de um lado, o que vem do outro, e é tudo diferente. E ok? gerir obras, arranjar pessoas para as obras que cumpram prazos sem derrapagens, é super complicado. É muito complicado, ok? Temos aqui, se olhamos hoje o mercado, temos aqui oportunidades, vamos pensar em imobiliário e uma remodelação. Temos aqui oportunidade somente no negócio como todo, ok? Mas existe a oportunidade daqueles que querem vir com vontade de trabalhar, isto é para deixar muito claro, ok? Tem que vir com vontade de trabalhar, tem que se dedicar, ok? Ao que vais fazer, tem que se dedicar. Temos falta de mão de obra, não estou a dizer nem mão de obra qualificada, Toda a ok? mão de obra. Temos falta de mão de obra. Então eu hoje, se tivesse facilmente mais umas 6 pessoas com vontade de trabalhar e tudo isso, temos obras suficientes para encaixar nisso, ok? Então existe aqui uma grande oportunidade para os diferentes níveis de empreendedorismo ou de Eu vou vontade de deixar dedicação. o e-mail para mandarem o currículo aqui na descrição do podcast. Anda e sigam. Sim, mas falaste muito, estavas a referir isso e é muito importante. E tu abriste algo que, e principalmente democratizaste algo que antes não estava assim tão democratizado. Que é, tu disseste muito bem que podes ter um investidor, Sim. mas podes ter 5 investidores. E temos. Tens slots onde as pessoas com um poder de capital mais baixo podem investir. Claro que o retorno vai ser sempre em percentagem com o que foi investido, mas é possível. E tu trazes aqui algo que nós já vimos a falar há muito tempo, porque, por exemplo, o brasileiro dolariza sempre dolarizou o património. Protege o seu capital num património e numa moeda mais forte nos Estados Unidos. E começamos a ver aqui também o que nós chamamos, que eu ainda não vi ninguém a falar disso, por isso somos os primeiros, a eurorização. Disse bem? Eurorização. Eurorização. Exatamente. Que é proteger o capital, por exemplo, do Brasil, aqui com o euro. E tu abres aqui as portas aos estrangeiros, aos imigrantes que não estão cá, não são imigrantes, são estrangeiros que não vivem cá, de poderem investir com pouco capital, por exemplo, para experimentar numa primeira vez e poder aqui ter ganhos significativos. Como é que funciona todo esse percurso? Olha, é muito interessante isto de pensar na democratização dos investimentos. Uma vez que se tem um negócio, ok? Vamos novamente a números redondos. Pensamos em um negócio de investimento de 100 mil euros, ok? Dizemos aqui o 100k, ok? 100 mil euros não é fácil. Vou fazer aqui uma conversão muito rápida, pensar isto em reais. São 600 mil reais, ok? É possível que tenhamos um amigo que tem 600 mil reais. Sim. Mas é mais provável que tenhamos 10 amigos com 60, ok? E o que podemos fazer aqui? Eu, quando olho este negócio, eu divido isto em slots, ok? E, como disseste muito bem, eu convido um amigo que tem estes 10 mil, ok? Então, eu posso trazer 10 amigos diferentes. Normalmente, trabalhamos com 5, ok? Fazemos esses slots e eles investem o proporcional daquilo. É tudo colocado num contrato.
Se o que ele investiu corresponde a 20% do investimento, lá na frente o que ele vai ter é 20% da rentabilidade. Exatamente. Okay? O contrato CAEP, ele permite fazer estes slots, ok? E eu consigo trazer diferentes investidores. Obviamente, as regras do jogo são as mesmas, ok? Sabe-se as regras do começo ao fim. Se vender é tanto, se não baixa tanto, se não depois vai fazer tanto, ok? Mas isso permite que diferentes pessoas e um maior número de pessoas possam participar do negócio, tá bem? Exatamente. Então, e não paramos só aí. Logo virão mais coisas onde vamos automatizar tudo isso e vai ser um negócio realmente democrático. Sim, Vai ser assim. já tens aí umas ideias muito boas. E muitas pessoas têm medo de investir em Portugal por um motivo. Às vezes começam a ouvir do NIF, que é o CPF no Brasil, por exemplo. Sim. E depois, quem é que vai assinar por mim? Eu não estou lá para assinar. Como é que eu sei que as coisas estão a correr bem? E isso Sim. é importante, ter um representante fiscal, um representante legal, e Tem que ter. possível fazer um negócio estando a investir aqui de forma completamente passiva, porque o teu modelo de negócio coloca as pessoas que investiram têm a possibilidade de estar passivo, vai sempre recebendo as notificações. Sim, e claro. tu fazes o acompanhamento da obra, metes as fotos todas A transparência deve existir durante todo o processo. Tens uma transparência radical, que eu já vi como é que tu funcionas, e isso é muito interessante. Vou-te fazer aqui uma última pergunta para fecharmos. E aqui em género de desafio, porque as pessoas falam sempre bem no podcast o que é que correu bem, qual foi o percurso de sucesso deles. Eu vou-te fazer ao contrário, e nem te disse antecipadamente, para te apanhar aqui com o pé contrário. Qual foi o maior erro que cometeste quando vieste para Portugal? Que se tivesse alguma informação ou que a dizer esse erro as pessoas não o vão cometer. Tens algum erro grande que cometeste a vir para Portugal? Eu achei que eu estava muito bem preparado no que me dizias, por exemplo, nas questões das representações, dos documentos e tudo isso. Tínhamos a facilidade pela questão da nacionalidade, ok? Sim. Minha esposa e meus filhos. Eu não, ok? Então, isso porque nos organizamos e viemos, mas estar protegido do câmbio é um ponto essencial, já desde o início. É preciso tirar a cabeça de uma moeda e passar para outra já desde o início, ok? Exatamente. Porque senão fica nesta coisa da conversão, do vai e vem, e não dá. Deixar este capital muito bem colocado ali, ok? E eu deveria estar mais preparado com os meus contatos, ok? Eu achei que simplesmente ao vir com a nacionalidade, e vais interpretar isto muito melhor do que talvez alguns, mas já protegido pelo artigo 15, Sim. ok? Que é o matrimônio, Sim. o casamento, iria tudo ser simplesmente apertar play e pronto. Tudo vai correr e não temos problema nenhum. Mas o processo não é bem assim, ok? Então, 2 pontos de consulta. Revisar muito bem a questão fiscal, para não cometer erros, não ter problemas de tributação, e a questão legal. Como que eu posso chegar aqui já preparado ou simplesmente já conectado com quem conhece e sabe como funciona para facilitar todos os trâmites mais à frente. Exatamente. Okay. É aí que eu acho que lá está, tempo é energia, dinheiro é energia, e a energia que tu gastas em todas essas dificuldades quando tu não sabes quais são as regras do jogo, podes ver o que está escrito mas não sabes como é que aplicar, se correr alguma coisa mal tu não sabes como voltar atrás e fazer as coisas de forma correta, e acho que é aí que podes ganhar na energia. Tu tinhas um caminho bem mais facilitado e mesmo assim foi duro, Sim. que era o artigo 15, que é uma lei diferente do que as pessoas que vêm de país terceiro, porque és casada com uma cidadã portuguesa, e toda a questão de... Não é o podcast, aqui não era esse o objetivo, mas a pessoa vir com visto, não acreditar nas notícias, que pode vir sem visto e depois legalizar-se porque houve um primo que o fez... não vai resultar, vai ter problemas. Então, se a pessoa quer vir para Portugal, não pode ser... se as pessoas passam 6, 7 meses a organizar umas férias,
veem as viagens, veem para onde é que quer ir, quanto Sim, tempo é que é a praia. Se querem emigrar, têm que fazer esse planejamento bem feito. E tu fizeste e mesmo assim tiveste algumas dificuldades. Por isso, isso é super importante, vir com o visto certo, vir com a parte legal certa, a parte fiscal, para aqui a moeda é outra, começar a pensar em euros, perceber, ok, eu tenho aqui X reais, isto converte em euros. Ponto. Tudo isso é muito, muito importante e fica aqui a dica para as pessoas se preocuparem realmente com isso, porque tu, neste momento, és uma pessoa de sucesso em Portugal, já tens muitos negócios. Vamos lá. Estás a criar aqui uma comunidade brutal, fazes conteúdo muito bom e dás aqui ajuda a muitas pessoas, que eu já vejo-te a ligar a toda a gente. Toda a gente te liga a pedir dicas e estás em Portugal há 1 ano e qualquer coisa. 1 ano e 2 meses. Por aí. Por isso fizeste um caminho brutal e obrigado por teres vindo para Portugal. Vieste a acrescentar muito. Se me permite, eu gostaria só de ressaltar uma coisa muito importante. Referente ao que disseste, que não é preciso vir para Portugal para fazer negócios aqui. Exatamente. Okay? Isto é muito importante, porque as pessoas pensam que precisam lá estar para fazer, ok? O que eu tenho tentado fazer aqui é realmente, como dizemos no Brasil, dar a minha cara a tapa e dizer assim, olha, eu sou eu estou aqui, transmitir confiança, ok? Podemos ter a confiança transmitida, como podemos ter a confiança adquirida, ok? Eu tenho trabalhado para poder adquirir esta confiança, ok? E quem está hoje fora daqui consegue fazer investimentos em Portugal de uma maneira relativamente simples, ok? Nunca foi tão simples. Temos as conexões financeiras, para os meios financeiros para fazer isso, das transmissões de capital, temos o suporte fiscal para que isso possa acontecer e temos o suporte jurídico para que possam ser feitas as coisas do NIF, que é o CPF no Brasil. Podemos ter a questão legal, assegurar que não tenha dupla tributação. Então, o empreendedorismo não vem somente na questão assim, eu vou até lá para fazer acontecer. Eu posso empreender nos meus investimentos sem sair da minha casa. Exatamente. Eu simplesmente mudo o meu mindset, eu começo a sair um pouco do dólar e vou para o euro, ok? Mas me protejo de igual maneira e a partir daí começo a fazer negócios fora do meu país. E diversificam o capital e o património, que a diversificação de carteira é super importante. Sem dúvida. E faz todo sentido. Tiago, mas mais uma vez, obrigado. Eu quem agradeço. E vemo-nos em breve. É isso. Obrigado, Patrício, pelo convite. Espero que seja mais um grande sucesso do podcast, deste programa. E vamos voltar a falar aqui algumas vezes. Claro que sim. Claro que sim. Obrigado, é isso. Tiago. Foi todo um gosto. Obrigado. Parabéns.